Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o reino dos fungos. Começando já aqui com as características gerais, é importante que a gente se lembre que todos os fungos são eucariontes, tá? Eles são heterótrofos por absorção. Eles podem ser uni ou pluricelulares, a gente vai ver. E três coisinhas importantes que eu vou falar agora. A primeira delas é que eles possuem uma parede celular de quitina. Isso é importante porque eles podem ser comparados com as bactérias, que possuem parede celular de peptídeo glicano, e podem também ser comparados com as plantas, que têm parede celular de celulose, tá? Fiquem atentos que isso pode aparecer em alguma questão. Outra coisa bem importante é que eles possuem uma reserva energética, como reserva energética, o glicogênio. É a mesma reserva energética dos seres humanos, tá? Isso aproxima eles mais dos seres humanos do que das plantas, por exemplo, que têm como reserva energética o amido. E uma terceira coisa importante, então, é que eles não possuem tecidos verdadeiros, né? Então, não se engane com essa aparência de arvorezinha que eles têm, eles não possuem, né, tecidos verdadeiros. Eles são bem importantes, então, na indústria alimentícia, como, por exemplo, a fermentação alcoólica, a fermentação lática que garante, né, a fermentação do pão, a presença de fungos em queijos, por exemplo, o fungo mesmo que é comestível ali, como por exemplo o champignon, enfim, a gente utiliza bastante eles na alimentação. Eles também são utilizados como medicamentos, a penicilina, por exemplo, que é um antibiótico super importante. Eles também atuam como pragas agrícolas, então eles são um fator econômico bem importante aí, né, na destruição de lavouras, enfim. Eles também podem ser utilizados no controle biológico. Por exemplo, eu dissemino, ao invés de utilizar um agrotóxico, eu dissemino um fungo que combata um inseto específico que está prejudicando a minha lavoura, sem prejudicar a lavoura em si, tá? Eles também são causadores de doenças, né, as famosas micoses, e eles fazem associações bem importantes, como os líquens e as micorrizas, que a gente vai ver no finzinho dessa aula. Então, vamos ver a estrutura. A gente tem aqui as leveduras. As leveduras são fungos unicelulares, tá bem? Sempre que disser levedura, pensem num fungo unicelular. Elas são super importantes, são bem utilizadas na indústria alimentícia, tá? A gente tem também os fungos pluricelulares. Esses fungos pluricelulares, eles vão ser constituídos por hifas. As hifas, elas são longos filamentos de células que vão ser ali a organização básica, né, dos fungos pluricelulares. A gente tem dois tipos de hifa. A hifa cenocítica, que é uma hifa não septada, tá? Vocês podem ver nessa imagem aqui, por exemplo, que a gente tem os núcleos indicando, cada núcleo indica uma célula, mas não existe uma barreira compartimentalizando essas células, tá? E a gente tem também a hifa septada, que diferente da anterior, vai ter sim ali um septo que compartimentaliza cada célula. Entretanto, esse septo ele não é completamente fechado, tá? Ele permite então a comunicação de nutrientes do próprio citoplasma ali entre uma célula e outra. E uma outra característica é que essas hifas elas podem ser mono ou dicarióticas, elas podem ter um ou dois núcleos. A gente vai ver isso melhor na parte de reprodução, mas então aqui uma imagenzinha só para vocês se ligarem, né? A gente tem então uma hifa cenocítica, que é aquela hifa não septada, uma hifa septada monocariótica e uma hifa septada dicariótica. Uma outra estrutura importante que a gente precisa saber já de início é o micélio. O micélio, ele vai ser similar a uma raiz. Por que a gente diz isso? Porque o micélio ele vai se espalhar numa superfície e ele vai auxiliar o fungo a absorver nutrientes, tá? É nesse micélio que a gente vai ter, por exemplo, as enzimas digestivas dos fungos e tudo mais. A gente tem também um outro tipo de micélio, que é o micélio reprodutivo. Ele vai estar, como o nome diz, né, associado à reprodução. Ele vai ser o corpo de frutificação de fungos, tá? Então, entrando aqui na parte de nutrição. Todos os fungos, eles são heterótrofos. Isso significa que eles não conseguem sintetizar o próprio composto orgânico e, por isso, eles precisam adquirir do ambiente, tá? Eles podem atuar como parasitas, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma unha infectada, né? Colonizada por fungos. Esses fungos, no caso, eles têm uma afinidade por queratina e acabam colonizando esses estratos queratinosos do corpo, causando micoses ali. Eles vão degradando a queratina, né? Se alimentando delas e deixando esse aspecto bem
horrível, assim. Eles podem também parasitar vegetais. A gente tem aqui, por exemplo, a orelha de pau, que é um fungo que coloniza árvores, né, outros vegetais, e suga ali, né, usufrui do fluido dessa árvore ali, do floema dessa árvore. E eles podem ser também saprófitos, quando eles atuam fazendo a decomposição, né, de matéria orgânica. E uma coisa muito interessante sobre os fungos é que a digestão deles é extracorpórea. O outro indivíduo que vai ter esse tipo de digestão extracorpórea são as aranhas, por exemplo, tá? Os aracnídeos ali. Então, o que acontece? Naquele micélio vegetativo que a gente viu, na extremidade dele, eu vou ter ali enzimas digestivas. Então, quando eu encontro uma matéria da qual eu posso me alimentar, esse funguinho vai liberar suas enzimas, as enzimas vão digerir aquele composto ali, e depois o micélio vai absorver apenas os nutrientes que ele precisa, né? A gente tem uma outra imagenzinha aqui mostrando isso. Por exemplo, eu tenho um amido, eu secreto ali enzimas que vão digerir o amido, dando origem à glicose, né? Produzindo glicose, e depois só a glicose vai ser então absorvida, tá? E aqui uma imagenzinha que exemplifica melhor a questão da digestão extracorpórea. A gente tem uma laranja aqui colonizada por fungos e ela vai ficando toda molenga, né? Fica molinha ali e tal. Por quê? As enzimas desse fungo vão ali digerindo, né? Essa laranja e ela acaba ficando molinha mesmo. Uma outra coisinha importante, né, é que os fungos são capazes de fazer fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, se coloca então num recipiente apropriado a água, um substrato, no caso da cerveja é a cevada, né, e uma levedura, aqui no caso da cerveja é a Saccharomyces cerevisiae. E ocorre então a quebra da glicose, né, a degradação da glicose e a formação de etanol. Para cada tipo de bebida alcoólica é um tipo de substrato diferente. Então, só aí de curiosidade para vocês, tá? E para fechar essa aulinha, nós vamos ver um pouquinho das relações mutualísticas que os fungos podem estabelecer. A primeira delas é o líquen. Os líquens, eles são estruturas bem importantes como bioindicadores, tá? Eles são o resultado da associação de um fungo com uma alga. E eles são, como assim, indicadores, né? Eles vão sinalizar que aquele ambiente é um ambiente com um nível suportável, digamos assim, de poluição. Por quê? Eles são estruturas bem sensíveis à poluição. Então, quando o ambiente está muito poluído, ocorre, né, a morte ali, o desaparecimento dos líquens. E esses são os fatores que se analisa, né, quando eu estou avaliando a poluição de um lugar, o impacto da poluição em um determinado local. E a gente tem também as micorrizas. As micorrizas são a associação de um fungo com uma raiz. Isso é bem importante porque a raiz vai conferir ali nutrientes para esse fungo e o fungo ele vai proteger a raiz de outros organismos e outras estruturas que possam prejudicar aquela raiz e vai ajudar também na absorção de alguns sais minerais. Então, pessoal, por hoje era isso e nós nos vemos numa próxima aula.